Ele era um animal preto como um lobo e ambos estavam tentando se soltar. Eu via algo bestial nesse homem e nesse animal. E quando eu observava esse homem, eu ficava olhando para esse homem, eu via como um animal através dele. E eu via umas pedras enormes, granizo. Eu via pedras enormes, enormes, quase do tamanho da cabeça de uma criança. Eram pedras que caíam junto com a chuva. Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Descobrindo. Eu sou a Ana Garcia e hoje eu trago um relato urgente, impactante. A irmã Daniela recebeu duas visões muito fortes sobre o Brasil e o que Deus revelou a ela é algo muito sério. Estamos diante de tempos difíceis e muitos ainda não estão atentos ao que está prestes a acontecer. A Bíblia nos alerta em Ezequiel capítulo 33, versículo 6, mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, e vier a espada e levar alguém do meio deles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da mão do atalaia. Deus está levantando os seus servos para alertar a nação, mas será que estamos ouvindo? Será que estamos preparados? O que a irmã Daniela viu é um sinal para todos nós. Então fique comigo até o final e entenda a gravidade desta mensagem. E meus amados, eu tenho dois recados importantes para vocês antes de compartilhar este forte alerta. O primeiro é, eu quero te ajudar a fazer uma renda extra. Eu quero te ajudar a ganhar entre 100 a 600 reais por dia trabalhando no conforto da sua casa, utilizando apenas o seu celular de forma segura e honesta. Para você saber como funciona, eu deixei o link do meu WhatsApp pessoal aqui no primeiro comentário fixado para você clicar e me chamar para que eu possa estar te explicando tudo detalhadamente, tá bom? O segundo recado é que eu criei um grupo de oração maravilhoso para a glória de Deus. Este grupo já está com vários membros ali e ele está servindo para edificarmos a nossa fé, compartilharmos mensagens poderosas, testemunhos, orações. Então, se você quer entrar para esse grupo exclusivo no meu WhatsApp, para compartilharmos orações e mensagens edificantes, eu deixei o link também deste grupo aqui também no primeiro comentário fixado, ou seja, no primeiro comentário fixado tem dois links, o link para você me chamar para saber sobre a renda extra e o link para você me chamar para entrar no grupo de oração, tá bom? Então é isso, não se esqueçam de clicar aqui no link do primeiro comentário fixado, eu estou esperando por vocês, tá? Que Deus os abençoe e vamos ver este forte alerta da nossa irmã. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, aqui é a irmã Daniela. E eu tinha me programado para gravar um outro vídeo com outro tema para vocês, mas as coisas do Senhor, elas são assim. Nem sempre aquilo que nós programamos é aquilo que o Senhor tem para nós, né? E o Senhor me deu duas fortes visões que eu quero compartilhar com os irmãos, para que a gente possa estar orando pela nossa nação, orando pelo Brasil. Já há alguns dias o Senhor tem me dado vários sonhos com muita chuva, com muita água. Eu cheguei a ver, novamente embarcações, barcos dentro da água, resgatando pessoas. Só que essa última visão foi uma visão muito forte, muito impactante e diferente, do que eu estava vendo no sonho. E eu via muita chuva caindo e eu via umas pedras enormes, granizo. Eu via pedras enormes, enormes, quase do tamanho da cabeça de uma criança. Eram pedras que caíam junto com a chuva. Eu via telhados de casas sendo quebrados por aquelas pedras e eu via as pessoas segurando aquelas pedras na mão e não entendendo como que aquilo estava acontecendo.
Então, que a gente possa estar orando, né, intercedendo pela nossa nação. A segunda parte da visão, nesta segunda parte da visão, eu via como se fosse um lugar de colina, onde havia uma plantação, e eu via um homem, e o corpo dele estava pela metade, era como se eu visse da cintura para cima apenas, né? Eu só via o tronco dele para fora. E nesta visão, quando eu olhava para ele estava ali tentando sair daquela situação, né? Ele estava tentando sair desse lugar onde ele estava preso. Ele estava com uma roupa preta, como se fosse uma batina preta. Eu não sei se é batina, se eu encontrar alguma foto na internet que seja parecido com o que eu vi, eu vou colocar aqui. E nessa roupa tinha algo branco que fazia assim em todo era como se fosse uma faixa branca que passava desse lado e ia até o outro lado dessa roupa preta. Uma coisa que eu achei muito intrigante, interessante, era que a cor da pele dele, ele tinha um tom de pele como o tom de pele mesmo, mas era indo para um esverdeado. Quando eu olhava para ele, ele não tinha um tom de pele como o nosso. O tom de pele era um tom de pele indo para um esverdeado. Foi algo assim que me chamou muito a atenção. À frente dele, eu vi um animal muito grande que também estava como se estivesse preso, mas eu não via corrente, eu não via nada segurando aquele animal. Mas ele também não conseguia se levantar, só a parte da frente desse animal estava em pé. E a parte de trás era como se estivesse presa também. Ele era um animal preto como um lobo e ambos estavam tentando se soltar. Eu via algo bestial nesse homem e nesse animal. E quando eu observava esse homem, eu ficava olhando para esse homem, eu via como um animal através dele. Eu olhava para ele, era como se espiritualmente eu pudesse enxergar o que estava por trás daquilo que eu estava vendo. E eu via um animal como um cavalo, e uma imagem de cavalo, né? Uma cabeça de cavalo. E isso significava, dentro da visão, o entendimento que o Senhor me deu, é que ele seria um instrumento de Satanás, como um cavalo, literalmente. Algumas religiões usam esse termo e foi exatamente isso que eu vi, né? Como se ele fosse um instrumento de Satanás. E lá atrás, quando eu fiz o primeiro vídeo, que foi quando eu senti de Deus, né, de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor estava me mostrando, foi antes do que aconteceu em Israel, né? Foi um dia antes do que aconteceu em Israel, que eu via, né, demônios saindo de dentro da terra, né? Eu via demônios saindo de dentro da terra e maltratando as pessoas, caçando as pessoas. Aquilo foi algo tão impactante assim, e fica muito óbvio, meus irmãos, de que o mundo espiritual, o plano espiritual, ele é real. E tudo que acontece fisicamente acontece primeiro espiritualmente. Eu sempre digo, né, que a gente não pode ver. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida como se não houvesse amanhã, vivendo as nossas vidas, trabalhando, lutando e vivendo de uma forma, e a gente não imagina que espiritualmente existem batalhas espirituais acontecendo todo o tempo. E eu creio que tudo isso é o Senhor nos alertando, para que a gente possa se preparar. Mas, irmã Daniela, como que eu devo me preparar? Queridos, a gente deve estar constantemente buscando a presença de Deus, orando ao Senhor. Então a gente tem que orar pela nossa nação, nós temos que orar pelos nossos irmãos, nós temos que estar em comunhão com o Senhor, buscando nos santificar, buscando sermos melhores em Cristo, né? Sermos imitadores de Cristo. E nós vamos ver, queridos, muitas coisas acontecerem. Eu comentei com vocês há cerca de 1 ano e pouco atrás, 1 ano mais ou menos atrás,
onde eu trouxe algo que o Senhor me mostrou em sonho a respeito de uma tecnologia que controlaria as pessoas no Brasil. Algo muito parecido com o que a gente vê naqueles países, tem os olhinhos puxados. Eu não vou ficar falando para que o vídeo não seja limitado. Mas eu via, uma tecnologia muito avançada, onde nesse sonho que eu tive, eu via as pessoas andando na rua e era como se saísse delas uma nuvenzinha assim, sabe? Com todas as informações. Eu via isso. Em uma dessas visões também, eu via essa tecnologia que entrava inclusive dentro dos lares, ou seja, não havia um lugar onde você estivesse que você pudesse estar seguro. Então, todas essas coisas, tanto de mudanças climáticas, como esses acontecimentos de controle, de tentativa de controle mundial, tudo isso está para acontecer, tá? Não é teoria da conspiração, não é algo que é algo bíblico. Só que o próprio livro de Apocalipse, que significa a revelação, ele traz ali elementos que talvez o próprio João, quando viu, não compreendeu naquele momento. Mas todas essas coisas são, todos esses alertas do Senhor, tantas profecias, tudo isso é para que a gente se prepare. Se preparar muitas vezes gera uma certa angústia. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas com medo, e o medo é algo que nos paralisa. Então nós temos que tomar muito cuidado para não deixar que o medo tome conta de nós, para não deixar que a angústia tome conta de nós. Nós temos que estar firmados em Cristo. Muitas pessoas me perguntam sobre estocar alimentos, e eu já fiz vídeos falando sobre isso. A gente pode, se você puder, faça assim um estoque, de forma organizada, vai fazendo aos pouquinhos. Estoque arroz, estoque um pouco de alimentos, faça uma mochila de emergência. A palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos ser sóbrios. O que é ser sóbrio? Nós temos esse discernimento das coisas, discernir as coisas. Então, é aquela situação. Se você tem condições de fazer, faça. E não vai ser algo perdido. Se você hoje estocar um pouco de arroz, fizer uma mochila de emergência, nada disso vai ser perdido, porque mesmo que todas essas coisas não venham a acontecer, você vai ter ali esse alimento que você vai poder consumir lá na frente. Então, não é uma coisa perdida, Uma mochila de emergência nunca é perdido. Imagina se as pessoas que passaram pelo que passaram lá no Rio Grande do Sul, se todas elas tivessem uma mochila de emergência naquele momento do sufoco. Então elas sairiam das suas casas com algo, algumas horas, elas já teriam um respiro, algo para elas se virarem nesse período de tamanho susto que elas passaram. Porém, a sua maior preocupação não deve ser em estocar alimentos, em fazer uma mochila de emergência. A sua maior preocupação deve ser estar aos pés do Senhor. Porque o que eu digo para as pessoas quando elas me perguntam sobre essa questão de estocar alimentos, muitas pessoas não têm condição de estocar alimentos. Muitas pessoas vivem, trabalham e conseguem muito esforço pagarem o seu aluguel, porem comida na sua mesa. E aí o que eu vou te dizer é o seguinte: o Senhor sustentou aquele povo que saiu do Egito no deserto por 40 anos. Aquele povo foi sustentado por um maná que caía do céu diariamente. Esse maná que sobrava, a Bíblia nos conta que ele apodrecia. Não era para guardar para o dia seguinte, porque no dia seguinte o Senhor mandaria provisão novamente. Então, nisso há um segredo muito lindo. O Senhor, sendo Deus, ele poderia mandar alimento, maná, que durasse um mês. Mas por que o Senhor mandava
o maná diariamente, o que sobrava apodrecia e eles não poderiam guardar para o dia seguinte, porque o Senhor queria manter aquele povo na dependência dele. Nós temos que entender a nossa dependência diária do Senhor, de minuto a minuto, de segundo a segundo, porque sem Ele, nem o ar que nós respiramos nós teríamos. Como diz a palavra, né? Se ele alimenta as aves do céu, que não trabalham e nem fiam, se Ele veste os lírios do campo, o que dirá nós que somos seus filhos amados? Então, nós precisamos sim ter esse senso de discernimento. Quem pode se preparar, ótimo, se prepare. Mas se você não tem condições, o Senhor não vai deixar de cuidar de você. A gente muitas vezes fica com o coração angustiado, mas como eu vou ser cuidada se eu não fizer, se eu não estocar? E é exatamente isso. Deus faz de forma sobrenatural, como Ele fez para aquele povo no deserto. E agora, queridos, para vocês que já conhecem o canal, sabem que nós estamos nessa obra missionária aqui no Rio Grande do Sul, eu vou mostrar para vocês o nosso estoque de alimentos. Esse é o nosso estoque, veja só. Garrafas que eu higienizei, que estão limpas, mas estão todas vazias, tá? Todas vazias, higienizadas, prontinhas para receber alimentos, mas estão todas vazias. Exceto essas duas aqui, que eu coloquei açúcar, porque a gente está evitando usar o açúcar, né, aqui em casa. Então, só quando eu faço um bolo, alguma coisa, e as formigas estavam furando o saco do açúcar. Então, eu usei essas duas aqui, né, para poder pôr o açúcar e as formigas não pegarem mais. E tenho esses 2 pacotinhos de sal, que eu também reservei aqui, mas não é, na verdade, para estoque, é para quando a gente for fazer novas cestas. Então, isso daqui é todo o estoque de alimento que eu tenho. E aí, talvez você possa estar se perguntando, mas irmã Daniela, isso está sendo prudente da sua parte? Você não fez ainda um estoque de alimentos? E, queridos, como que nós que estamos trabalhando à frente, cuidando de vidas, conseguiríamos ter um estoque de alimento sabendo que existem pessoas que não têm o que comer na sua mesa? Então, é sobre tudo isso. Será que o Senhor vai deixar de cuidar de nós, de você, que está cuidando do seu próximo hoje, no momento em que você precisar? Então, é sobre essas coisas que eu quero falar para vocês, porque muitas pessoas às vezes estão depressivas, estão angustiadas, já estão sofrendo. E aí vem esse peso de ter que estocar alimentos. A nossa confiança deve estar no Senhor. Nós devemos sim ter discernimento, certo? Mas se você não pode, ou se você, como eu, o que você tem, você divide com o outro, o que você tem de reserva, você abençoa a vida de outra pessoa. E quantos de vocês têm nos abençoado? Inclusive, eu quero aproveitar para agradecer a cada irmão, cada irmã que tem abençoado essa obra missionária. É graças a vocês que nós estamos aqui. Graças ao Senhor que nós estamos aqui, porque Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Esses dias, eu contei essa semana para uma irmã, que esses dias eu fui no mercado buscar alguma coisa para fazer para o almoço, e eu só estava com o cartão do meu esposo, e eu não tinha dinheiro em espécie, e também não tinha um valor muito alto no cartão, porque a gente estava esperando chegar os dias de pagamento dos alunos, né? E eu vi uma senhora vendendo algo ali na rua. E eu falei, poxa, senhora, eu queria ajudar essa senhora, mas eu não posso comprar nada, porque eu não tenho nenhum valor em espécie aqui para comprar algo dela. Naquela hora, eu falei, poxa, eu tenho ainda uma cesta. O desse mês era uma cesta pequena. E eu falei para ela, a senhora aceita uma cesta? E eu levei a cesta para ela e ela ficou muito agradecida.
Então, como que eu guardaria aquela cesta ou estocaria aquela cesta, sabendo que ali tinha uma família que precisava de ajuda? Contou toda a história, explicou toda a história dela, né, que eu não vou ficar explicando aqui agora, mas é uma família que precisava de ajuda. E é sobre isso. E quando a Bíblia nos fala que nós devemos ser sóbrios, é ser sóbrios sobre todas essas questões. Então, qual é a parte que nos cabe, né? O que o Senhor está querendo de mim? O que o Senhor espera de mim como cristã? É a parte que me cabe. E esses dias aconteceu algo, veio uma pessoa aqui em casa e ela falou para mim, né? Mas por que vocês estão fazendo isso? Vocês estão cuidando dessas famílias, né? Vocês estão... vocês fizeram... Ela usou até esse termo. Você fez alguma promessa para cuidar dessas pessoas? E eu disse para ela, não. Eu estou cuidando dessas pessoas e cuido e cuidarei muitas mais que o Senhor enviar, em nome de Jesus, porque nós devemos cuidar uns dos outros, né? A palavra de Deus, ela fala que nós devemos cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Nós não devemos fechar os olhos para o que o mundo tem fechado os olhos. E talvez essa pessoa tenha se questionado e tenha perguntado isso para mim, justamente por ela vir aqui na minha casa, ela viu que nós vivemos de uma maneira simples, né? Que nós dividimos aquilo que temos muitas vezes e talvez por esse motivo ela tenha se questionado e tenha me questionado. Só que eu dei já o meu testemunho aqui no canal, já falei o porquê que nós sentimos de Deus esse chamado de cuidar de vidas. Tudo isso aconteceu não porque nós tínhamos demais, mas porque nós passamos, ao contrário, nós passamos por situações que fizeram nos entender como era difícil a pessoa que está com frio, a pessoa que está passando por um momento de dificuldade, a pessoa que não tem muitas vezes aquele recurso básico para sobreviver e para suprir as necessidades da sua família. Então, quando nós recebemos esse chamado, o Senhor foi tão maravilhoso na nossa vida que nós passamos um momento muito complicado, muito difícil. E eu conto em detalhes tudo isso que aconteceu no vídeo antes de nós virmos aqui para o Rio Grande do Sul, onde eu conto todos esses detalhes, né? Mas o mais lindo foi que depois de todas essas dificuldades que nós passamos, o Senhor, num determinado tempo, Ele... Um dia, após algumas batalhas que a gente estava ali enfrentando, ele falou assim para mim, filha, porque vocês nunca reclamaram de nada. A partir de agora, vocês nunca mais terão falta de nada. E realmente toda essa promessa se cumpriu na nossa vida, porque nós não ajudamos hoje porque nós temos sobrando, mas nós ajudamos hoje porque não nos falta nada para a glória de Deus. Então, talvez naquele tempo onde eu estava passando por aquela dificuldade, eu não tivesse nem para dividir, mas o Senhor hoje não permite que falte nada na nossa vida. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Nós não fazemos porque nós temos sobrando, mas nós fazemos ao nosso próximo porque não nos falta nada, porque o Senhor é maravilhoso na nossa vida. E o Senhor tem cuidado dos detalhes. É aquilo, né? É esse segredo, né? A dependência diária do Senhor. Então, até quando nós viemos para cá, nós íamos se desfazer de muitas coisas porque nós não tínhamos condições de trazer. E até isso o Senhor preparou, né? O Senhor preparou um irmão abençoado que eu não conhecia pessoalmente, né? Passei a conhecê-lo, conheci a família abençoada dele e que eles nos pegaram na porta da nossa casa e nos trouxeram na porta da casa onde nós nos mudamos. Então, o recado que eu quero deixar para você em relação a essas questões de se preparar ou não se preparar
Se preocupe menos com coisas e se preocupe mais com ser imitador de Cristo, com ser uma pessoa melhor dentro da sua casa, com ser uma pessoa melhor para o seu irmão. As coisas do mundo, elas são transitórias. Hoje você tem, amanhã elas já não existem mais, elas acabam. Até mesmo quando nós vamos levar um alimento, algo material para alguém, a gente sempre diz, olha, isso é perecível, isso vai acabar, mas a palavra de Deus, ela é eterna, a salvação, ela é eterna. Então, que a gente tenha, né, esse olhar para a cruz, porque eu digo sempre isso para as pessoas que se preocupam tanto com essa questão de estocar, de como vai ser. Nós estamos vendo um cenário aí se formando que realmente se levante toda essa questão do anticristo, enfim. Mas a nossa preocupação deve ser em estar firmados na rocha que é Jesus Cristo. Porque, como Paulo diz, separará do amor de Deus. As tribulações, a perseguição, a fome, a nudez, a espada, o medo, a angústia, o que nos separará do amor de Deus? E é sobre essas coisas que nós temos que refletir. E é por isso que a nossa fé deve estar firmada na rocha que é Jesus Cristo. Porque se você tiver que passar por privações, se você tiver que passar por perseguições, se você tiver que passar pela espada, mas que você tenha certeza da sua salvação, para que você não seja levado a nenhum tipo de engano, que você não perca a sua salvação, que você permaneça firme e fiel até o fim. Amém, queridos? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu tenho muito mais coisas para falar, mas eu vou gravar um outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Diante dessas visões tão fortes e impactantes, precisamos refletir seriamente sobre o que está por vir. Deus não revela nada sem propósito. Ele está nos chamando ao arrependimento, à oração e à vigilância. A Bíblia nos diz em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: "E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Olha que mensagem poderosa. Agora é o momento de buscar a Deus como nunca antes. Não podemos ignorar os sinais que Ele está nos enviando. O tempo está se esgotando e precisamos estar firmes na fé. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. E também deixe seu comentário aqui abaixo, para que eu possa ver a sua opinião sobre isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum alerta da parte de Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem firmes, pois grandes coisas estão para acontecer. E não se esqueçam, cliquem no link do primeiro comentário fixado, aonde está o link do grupo de oração e para você saber como é que funciona a renda extra. Que Deus derrame grandes bênçãos sobre sua vida e até o próximo vídeo.